vai. Vamos dar prosseguimento aqui à correção dos exercícios. Capítulo de meio ambiente. Estão vendo minha tela aí tudo direitinho? Show? Então vamos lá, questão 10, questão da FUVEST, fala o seguinte, ó, faça o que se pede. A. Aponte, então o verbo de comando apontar, sobre a região ártica. Reparem que a gente está falando aí sobre uma projeção polar, né? Um interesse geoeconômico indicado, indicando 3 países, né, neles envolvidos. Então vamos devagarzinho, que a questão está pedindo, né, algumas informações. Então vamos lá, verbo de comando, apontar. Tá? A gente está aqui, ó, com destaque sobre a região ártica, a gente está falando aqui do Polo Norte, né? Beleza? Interesses geoeconômicos, indicando 3 países, né, que estão envolvidos nessa temática. Então, assim, galera, o que acontece? É o que nós chamamos de geopolítica do Ártico, né? A evolução, né, de todas as problemáticas ambientais, né, o aumento da poluição atmosférica, isso, né, agravando o efeito estufa, interferindo no aumento das médias térmicas, nós temos vários resultados. Entre eles, né, o derretimento das calotas polares. E à medida que as calotas polares vão regredindo, obviamente que alguns cientistas falam que isso não tem a ver com o agravamento do efeito estufa, e sim, são momentos, né, de períodos de glaciação, momentos, né, ainda não entendidos, né, mas o porquê disso, mas momentos onde você tem maior presença de carbono, menor presença de carbono. Então, assim, não importa. Assim, é importante pra caramba, né? Mas assim, não entrando nesse detalhe, há um consenso, né? Em que sentido? Que o Ártico está derretendo, que as geleiras, né, no caso, estão derretendo. E no caso do Ártico, isso está trazendo possibilidades econômicas. Olha só que loucura, né? Então, esse impacto ambiental está trazendo possibilidades econômicas, e essas possibilidades econômicas, né, estão levando, né, a disputas, a conflitos geopolíticos, né? Como assim, Rômulo? Por exemplo, a abertura de rotas marítimas que possam encurtar distâncias, né? Lembre-se, por exemplo, que quando a gente fala sobre a Rússia, né? Sobre a Federação Russa, um território gigante, monstruoso, e porque, por exemplo, era tão importante você manter uma dominação, um controle sobre, né, a base, né, naval de Sebastopol, na Crimeia. Né? Por que era tão importante ali, com aquele conflito com a Turquia, né? Um processo de integração à Federação Russa depois de um plebiscito? Cara, porque aquilo ali garantia, já, né, há séculos, a saída para o mar não congelado ao longo do ano. Lembre-se que grande parte, né, do litoral norte russo ele fica congelado, né, parcialmente ou totalmente durante alguns meses do ano. Né? Lembre-se, por exemplo, que, né, no norte da Europa, pela presença de uma corrente marítima quente, né, que é a corrente marítima do Golfo, aquelas áreas ali não são congeladas, aquelas áreas portuárias não são congeladas. Olha a importância, né, da corrente marítima quente, da corrente marítima do Golfo para aquela região. Algo que não acontece, por exemplo, né, em porções do território russo, né, mas ao leste. Então, assim, isso é fantástico, né, para a questão econômica. À medida que as geleiras vão regredindo, vão diminuindo, né, vai aumentando ou possibilitando novas rotas marítimas comerciais. Então, aqui já é um interesse, tá bom? Rômulo, só esse? Não. A possibilidade de exploração natural de recursos naturais, né? Minérios, né, podem ser explorados, tanto minerais metálicos como energéticos, né? Então gera um potencial aí de exploração. Então vocês podem citar, né, esses 3 interesses. Obviamente que a questão está pedindo um, podem citar um desses 3. Abertura de novas rotas comerciais marítimas, né, rotas de navegação, certo? A possibilidade de exploração de recursos naturais, recursos minerais, né? Minerais e energéticos nessa região. Só que a questão continua, né? Indicando 3 países. Assim, podemos falar da Noruega, podemos falar da Dinamarca, mas podemos falar do Canadá, né? Mas os principais protagonistas aí são Estados Unidos e Rússia, tá bom? Estados Unidos, Rússia, Canadá, Dinamarca e Noruega, né?
Estão pedindo 3 países, desses 5 aí que eu apresentei para vocês, é preciso que vocês indicassem 3. Então, o aluno precisava ter um mínimo aí de conhecimento geográfico, né? De posicionamento geográfico a partir da análise e interpretação dessa projeção, tá bom? Que tem como ponto central aí o Ártico. Só um detalhe, galera, só uma coisinha chata de professor. Assim, oceanos, né? Já não é mais considerado o oceano glacial ártico, mas é um mar, né? Então, quando eu estudei, quando eu era um pouco mais jovem, né? Quando eu estava fazendo meu ensino fundamental, isso há uns 3, 4 anos atrás, por favor, sem nenhum tipo de risada, a gente estudava 5 oceanos, né? O professor perguntava quantos oceanos nós temos, decora aí, nós temos 5 oceanos, o Oceano Glacial Ártico, o Antártico, mais o Pacífico, né? O Índico e o Atlântico, beleza? Então, no segundo momento, né, mais recentemente, o Oceano Glacial Antártico deixou de ser considerado oceano, né, passou a ser chamado mar, e o Oceano, né, Glacial Ártico também não é mais considerado oceano, e sim mar, né? Ou seja, é uma porção do Oceano Atlântico, tá bom? Então, só chamando atenção aí para professor de geografia chato, né? E eu sou mais ainda, só para essa interpretação aí da questão, tá bom? Na sequência, explica a ocorrência de um impacto ambiental relacionado a uma importante atividade econômica desenvolvida na região, tá? Então, assim, você não pode falar que o impacto ambiental é o derretimento das geleiras, porque está perguntando sobre uma atividade econômica. Então, essa é a grande sacada. Assim, pode ser que alguns alunos possam ser levados ao erro e pensam assim, pô, eu sei, né? Tá derretendo as geleiras, está gerando elevação do nível do mar, tá mudando o macroclima, tá trazendo, né, mudanças climáticas severas e tal. Então, mas a questão está pedindo sobre atividade econômica. Então, poderia se falar sobre a questão do derramamento de petróleo, né? Isso traz impactos ambientais muito fortes. Lembre-se que é uma área, né, de prospecção de petróleo e é uma área também de transporte de petróleo bruto. Tá? Isso pode gerar impactos ambientais de dimensões diferentes, de impactos, né? Com volumes, né? Assim, com potencial diferente, mas é uma situação muito, infelizmente, né, muito presente, né? Com uma possibilidade, né, de acontecer bem forte aí a questão da contaminação pelo derramamento, pelo despejo, né, do petróleo. Tá bom? Certo? Alguma dúvida aí na questão número 10? E aí? Show? A UERJ, volta e meia, cai uma questãozinha falando sobre isso, sobre a questão ambiental, sobre a questão econômica, sobre a questão geopolítica, tá? Perguntando alguma coisa sobre posicionamento geográfico, né? A UERJ, volta e meia, cobra-se geopolítica do Ártico. Então, fiquem aí um pouco atentos, né, para isso, tá? Pessoal que vai fazer prova da UERJ. Vamos lá, então? Seguindo aqui. Questão número 11, tá? As cidades são aglomerados urbanos que surgem, crescem e se desenvolvem de acordo com uma dinâmica espacial definida por circunstâncias históricas, socioeconômicas e ambientais. O processo de industrialização e urbanização tem provocado o crescimento acelerado das cidades, bem como profundas alterações em sua superfície, em suas formas horizontais e verticais, o que resulta quase sempre em fontes, né, adicionais de calor, sobretudo nas grandes cidades, tá bom? Então nós temos um gráfico aqui mostrando, né, a curva térmica. Isso é uma representação, uma ilustração das chamadas ilhas de calor, né? O que a gente pode perceber? Quanto mais nós temos uma proximidade dos grandes centros urbanos, as temperaturas são maiores. Quanto mais há um afastamento para a região periférica, né, aos centros urbanos, nós temos uma diminuição das médias térmicas, né, que podem chegar a 7, 9 graus de diferença. Então, essa concentração de calor, né, sobre os grandes centros recebe o nome de ilhas de calor. Isso é um impacto provocado pelas próprias alterações antrópicas ao longo do tempo, tá bom? Então, vamos identificar aqui quais são, nós já identificamos o problema, né, ilhas de calor, e vamos identificar fatores, né, que explicam, né, o aumento dessas médias térmicas, tá, nos grandes centros urbanos. Primeiro, desmatamento. Lembrem-se, né, que
a vegetação, como a água, são elementos de equilíbrio térmico, são fatores de equilíbrio térmico, tá bom? Então você tem o desmatamento, a menor presença de áreas verdes, né? Segundo, você tem a destruição de mananciais de água, você tem desvios de cursos de rios, né? Você tem muita poluição, seja pela indústria, seja pela queima de combustíveis, pelo transporte, né? Então, com isso, você tem a presença de gases, e com isso, o potencial de retenção de calor, você tem a presença de superfícies, né, que retém muito calor, concreto, asfalto, né, área verde, uma menor área de reflexão e mais de concentração, tá? A própria lógica da verticalização que dificulta, né, a circulação atmosférica. Então, são fatores que corroboram, que contribuem, que explicam, né, o aumento dessas médias térmicas. Então, além da identificação do problema, além da identificação dos fatores, né, é preciso também que você saiba para, né, não se assustar nas questões, formas de minimização. Então, as questões pedem isso, né? Formas de minimização dos problemas. Se você sabe, se você consegue identificar as causas, fica um pouco mais fácil você propor medidas, né, de minimização. Então, se um dos grandes problemas né, a ausência de áreas verdes, é preciso aumentar as áreas verdes. Então, é preciso aumentar a lógica, né, do arborismo, né? Aumentar áreas verdes, como, por exemplo, a construção de parques. Então, por isso que nas grandes cidades é muito comum você ter, né, numa área central, um parque, né, com uma presença, inclusive, de um lago artificial. Esse parque serve para minimizar não somente as temperaturas, né, um pouco dessas médias térmicas, mas para garantir uma área de refúgio, né, que permite você procurar uma área de maior tranquilidade, onde você permite uma caminhada, né, um piquenique, a prática de um esporte, né, diminuir um pouco o estresse, certo? Então tem outros fatores. Também telhados verticais, jardins, né, verticais, hortas, né, sobre os prédios. Então é importante isso. Aí um outro detalhe também importante, tá? Que você precisa saber é o seguinte, que isso pode gerar também os jardins verticais, né, e os telhados verdes, eles, além dele criar uma beleza maior, diminuindo a poluição visual, eles podem trazer vantagens econômicas. E você fala, caramba, como assim, Rômulo, vantagens econômicas? Então, diminui o consumo energético. Aí você fala, caramba, como assim, né? Diminui o consumo energético, certo? Por quê? Você vai ter, né, vai desacelerar, né, o aquecimento, né, assim, você vai ter menos horas de maior temperatura. Então você liga o ar condicionado menos tempo, você vai ligar mais tarde, vai desligar mais cedo, né? Você vai o ventilador, o ar condicionado. Então com isso você tem economia de energia e consequentemente, né, vantagens econômicas. Você aumentar superfícies de reflexão. Então por isso que se destaca, né, casas e telhados pintados de cores claras, de branco, carros, né, da cor branca. Lembre-se que isso virou moda, mas assim, as pessoas compravam porque virou modinha, achava bonitinho, mas isso já era uma proposta, né, já muito praticada em porções da Europa, né? Pintar os telhados de branco, né, carros brancos para aumentar as superfícies reflexivas. Isso já caiu no Enem, inclusive ano passado, tá? A questão, né, da área de reflexão do albedo, né? Para aumentar a reflexão e minimizar, né, a concentração, tá certo? Você colocar filtros nas chaminés, você, né, incentivar o transporte coletivo de forma a minimizar a emissão de gases poluentes, são todas propostas, né, que possam ser utilizadas para minimizar a questão das ilhas de calor e, obviamente, trazendo outras vantagens, tá certo? Beleza? Então tá aqui, ó. A partir das informações acima, qual é o nome do problema ambiental apresentado na figura? Já falamos, ilhas de calor. Tá legal? Faz uma resposta bonitinha aí. Explica os fatores que justificam o aumento da temperatura nas áreas urbanas e sua diminuição nas áreas rurais. Então, já falamos sobre, né, a maior ou menor presença de área verde, a maior e menor presença, né, de superfícies que absorvem muito calor, como concreto, asfalto, a menor ou maior presença de poluição, tá bom? A maior ou menor presença da verticalização, certo? Na C, indique duas alternativas ambientalmente corretas que podem ser implementadas nas cidades para minimizar ou até mesmo solucionar o aumento das temperaturas, né? Então também nós já citamos, né, a questão do arborismo, parques, lagos artificiais, um processo de reflorestamento,
telhados verdes, né, jardins verticais, chaminés, né, o estímulo ao transporte menos poluente, tá? O estímulo a um transporte menos poluente, tá bom? Minimizar superfícies como concreto e asfalto que absorvam muito calor, beleza? São formas, né, de minimização. Gente, tá claro aí para vocês? Tudo tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Então tá show.